Então vamos prosseguir. Conforme a casa de seus pais, tá? Nós já vimos aqui que é o pai que determina a tribo e não a mãe, tá? Bemispar, ou seja, por número de Shemot, nomes, ou seja, para o Criador é importante cada pessoa, então ele conhece cada um pelo nome, tá? Lá em Isaías ele fala, eu sou Yahuwah teu Elohim, que te chamo pelo teu nome, tu és meu, tá? Então, cada um de nós, eu recomendo a fazer isso. Eu já fiz isso uma vez numa Bíblia minha, tá? Quando diz lá em Isaías, em Yeshayahu, eu sou Yahuwah teu Elohim, que te chamo pelo teu nome e te digo, tu és meu. Então, teve uma Bíblia que eu escrevi o meu nome lá, tá? Ele chama pelo meu nome, então eu vou botar o meu nome aqui, para ficar mais fácil até da gente visualizar. Então, façam esse exercício na Bíblia de vocês. Ele não chamou pelo nome só os patriarcas, ele chama cada um de nós pelo nome. Ele chamou aqui o nosso povo de Israel pelos nomes, ou seja, 603.550 homens, que vai ser o total desse censo, tá? Ele chama cada um pelo nome. Isso 603.550 só de homens, sem contar mulheres e crianças. Deveria ter em torno de 4 a 5 milhões de israelitas, fora 1,5 milhão de estrangeiros, tá? Então era gente que não acabava mais. Vamos lá. Vamos prosseguir. Só uma outra coisa interessante que eu tenho que falar é que o Criador, ele já sabia ou não sabia que eram 603.550? O que vocês acham? Escrevam aí. Sabia. Ele já sabia. Não sei se os irmãos e as irmãs já pararam para pensar sobre isso, tá? Quem já tinha pensado sobre isso, tá? Poxa, tem o censo e tal. Pô, mas o Criador é onisciente, onipotente, onipresente. Ou seja, ele já sabia, mas para que ele mandou contar, ter esse trabalho todo? Então, os nossos sábios dizem que é o quê? É uma dinâmica para que o povo se sinta valorizado. Poxa, vai anotar nome por nome, tribo por tribo, tinham que chegar diante de Moisés, comprovar suas tribos, ou seja, tinha um movimento ali no meio do acampamento de Israel, e o Urashi diz toda hora em seus comentários, o Urashi é um dos comentaristas mais famosos do nosso povo de Israel. Urashi fala assim, por tanto que Elohim ama o povo de Israel, ele os conta toda hora Elohim conta o nosso povo de Israel. Sempre que acontece alguma coisa assim fora do padrão, Elohim conta o povo de Israel, tá? Como um pastor de ovelhas, que todos os dias ele tinha que contar as ovelhas, tá? Para saber se alguma foi capturada por um lobo, se nasceu alguma naquele dia. Um pastor de ovelhas tem 200 ovelhas, 200 e poucas, tá? Aí nasceu alguma ovelha naquele dia. Vamos supor, aí ele fez a contagem e já viu, pô, tem uma a mais, deve ter nascido. Pô, tem uma a menos. De repente o lobo, um urso, capturou alguma delas. Então esse trabalho todo em o povo fazer o censo, tá? Era uma maneira do Criador chamar a atenção de que nós somos especiais. Tinha toda essa movimentação. E o Criador está contando nome por nome. Imagina, os 603.550. Aí o camarada poderia pensar, se eu não tivesse nascido, seria 603.549. Entendeu que interessante? Ou seja, cada um, por causa de uma pessoa, mudaria o texto da Torá que está impresso no mundo inteiro, em todas as Bíblias. Tá? Então, cada pessoa era importantíssima. E nós somos descendentes, tá? Desse povo. Lembrar que 603.550 não está contando com a tribo de Levi. Tá? A tribo de Levi era em número de 22 mil, a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Tinha uma diferença, tá, na contagem das 12 tribos, e a tribo de Levi era diferente, tá bom? Então vamos prosseguir. Números 1, versículo 3. Agora a gente vai acelerar mais um pouco, tá? Porque são 159 versículos, a gente está esse tempo todo só em 2 versículos, então vamos acelerar agora, tá? Versículo 3. Da idade de 20 anos para cima, todos os que saem à guerra em Israel, a estes contareis segundo os seus exércitos, tu e Aharon. Então, o Criador chama um povo valente. Elohim não nos deu um espírito de covardia, tá? Ou seja, nós somos chamados o exército de Elohim, tá? Ou seja, nós somos o quê? O Tzavá, ou seja, o exército dele. Quando nós falamos Yahuwah Tsevaot, tá? Yahuwah dos exércitos, tá? Tsevaot é o que? O plural de Tzavá, que é exército, ou seja, ele é Yahuwah dos exércitos, das hostes, dos comandados. E olha que coisa interessante, a Torá diz que para você ir para uma guerra física, soco, chute, espada, escudo, tudo isso,
Com 20 anos você já estava pronto para ir para uma guerra física, tá? Só que para você servir no tabernáculo, tá? Com 20 anos você não poderia servir no tabernáculo, tá? Você tinha que ter 30 anos de idade. Ou seja, então nós percebemos que Israel precisa respeitar, cada tribo de Israel precisa respeitar a outra tribo, tá? Então, por exemplo, com 20 anos de idade, o sujeito se alistava lá, ele já poderia ir para uma guerra em Israel, tá? O levita, ele com 20 anos, ele não poderia ministrar no tabernáculo, era só com 30 anos, tá? Então, para ir para uma guerra, as outras tribos tinham que ter de 20 a 50 anos. Agora, isso é guerra física. Agora, a guerra espiritual, é isso que eu estou querendo chamar a atenção. Ela é muito mais complexa do que a guerra física. Na verdade, lá no livro de Êxodo, a gente vê que quando Moshe travava uma batalha espiritual para Israel vencer Amaleque, tá? As mãos de Moshe cansavam, elas caíam, aí teve que ter dois ajudantes lá, Aharon, né, e Hur, Arão e Hur. Eles tiveram que colocar uma pedra lá para Moisés sentar, e cada um apoiava um braço de Moisés. Quando os braços de Moisés levantavam, Israel vencia a guerra contra Amaleque. Quando Moisés abaixava o braço, Israel perdia, tá? Então, ou seja, Josué e Yahushua, da tribo de Efraim, era o líder da batalha física, tá? Lá no fight mesmo, né? Espada, escudo, essa coisa toda, tá? Soco, chute. E lá em cima, Moisés, Arão e Hur, era uma batalha espiritual. Então, a gente vê que a batalha espiritual requer uma preparação maior. Ou seja, tinha que ter 30 anos de idade para servir no tabernáculo. E para uma guerra física, com 20 anos você já era apto, tá? Só uma curiosidade, tá? A Torá, ela vai dizer mais na frente no livro de Números, tá? Que com 25 anos de idade, os levitas já poderiam ir treinando, tá? Eles já treinavam, por exemplo, em Números, capítulo 8, do 23 ao 26, vem mostrar que com 25 anos de idade, o levita já fazia um treinamento, não era uma coisa assim, a vera, vamos dizer assim, né? Ele fazia um treinamento, ficava ali olhando como é que fazia, ou seja, 5 anos de preparação, tá? Para fazer o trabalho dele no tabernáculo, tá bom? Na época do rei Davi, essa idade foi baixada para 20 anos, tá? Em 1 Crônicas 23, tá? Versículos 24 e 27, tá? Então, na época do rei Davi, o treinamento começou com 20 anos, tá? Para ministrar no templo, tá bom? Ele tem relato disso lá em Crônicas, tá bom? Mas o que a Torá coloca é o quê? A idade para iniciar o serviço no tabernáculo, ou seja, um serviço espiritual é 30 anos. Então, nós devemos entender isso. Por exemplo, Israel, para render o seu máximo, tem que respeitar, cada tribo tem que respeitar as outras tribos. Cada uma tem uma característica, tá? Então a gente vai ver, por exemplo, a ordem do acampamento, daqui a pouquinho a gente vai ver. Eu vou estar mostrando para vocês um papelzinho aqui, ó. Esse papelzinho eu vou mostrar diversas vezes nesse estudo aqui, tá? A posição das tribos no acampamento. Vou aproximar mais daqui a pouquinho. Se eu esquecer, vocês me lembrem, tá? Então vou colocar esse papelzinho aqui, tá? Então vamos prosseguir. Tem os acampamentos, cada acampamento tinha 3 tribos, tá? Eram 4 acampamentos de 3 tribos, totalizando 12. A gente vai ver as famílias dos levitas que ficavam em volta do acampamento. Vamos prosseguir. Então vamos lá. Da idade de 20 anos para cima, todos os que saem à guerra em Israel, a estes contareis segundo os seus exércitos, tu e Aharon. Então Moisés e Arão iriam contar, né? Iriam estar comandando essa contagem. Estará convosco de cada tribo um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Ou seja, olha o valor que é dado para cada tribo. Cada tribo tem a sua característica, tá? Se não tivesse um líder de uma tribo, Moisés e Arão, teriam problemas. Então, por exemplo, tinha o líder de cada tribo que funcionava como um filtro. Então, aquelas picuinhas, aqueles problemas, aquelas brigas que de repente tivesse ali no meio de uma tribo, já chegava até Moisés já meio amortizado. Já o líder daquela tribo, se tivesse que dar uma bronca neles, dava uma bronca, organizava, gritava, enfileirava e já trazia meio que, vamos dizer assim, já facilitado para Moisés e Arão, tá? Então isso é uma coisa interessante. Cada tribo precisa ser respeitada com as suas características. Cada tribo tem a sua liderança, tem o seu papel no corpo de Israel.
estará convosco de cada tribo um homem que seja a cabeça da casa de seus pais. Ou seja, não era só Moisés e Arão. Então, um valor muito grande era dado aos cabeças de cada tribo. Estes, pois, são os nomes dos homens que estarão convosco. De Reuven, Elitsur, filho de Sedeur, tá? Não vou ler tudo, tá? Porque aqui vai falar o nome de todas as tribos, tá bom? Então não vou falar de todos, porque vai ficar muito longa para achar se a gente for falar, tá? Então aqui vem dizendo o nome das 12 tribos, tá bom? Vem falando o nome das 12 tribos, vem falando o nome dos príncipes de cada tribo, tá bom? Aí quando vem falando o nome deles todos, aí vem dizendo assim no versículo 16, estes foram os chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel, ou seja, eles tinham um status. Os nossos sábios dizem, tá, que é provável que esses príncipes, eles ganharam o encargo de serem príncipes porque eles eram os líderes, tá, do povo de Israel na época em que o povo trabalhava, em que era castigado, tá, que o faraó tirava o tijolo deles. Então, como os príncipes, eles, vamos dizer assim, eles defenderam o povo de Israel, aqueles líderes lá de Israel, na época que era escravo, então eles foram chamados para ser príncipes agora das tribos. Pode falar. O Biratã botou, Yosef Ben Shammai é o Biratã. É o Biratã, isso. Será que o Nachshon foi líder da tribo de Arudá pelo mérito de entrar no Mar Vermelho antes dele se abrir ao povo? Isso aí, show! Então a resposta é sim, tá, o Biratã? Então, na travessia do Yam Suf, o Mar de Juncos, que é mais conhecido como Mar Vermelho, tá? Moshe, que era um homem de oração, só que ali não era momento de orar, era momento de agir no mundo físico mesmo, tá? Aí o Criador fala para Moshe, né? Por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Não, isso aqui que eu estou falando é o texto mesmo, tá? Por que clamas a mim, Moisés? Diga aos filhos de Israel que marchem. Está em Êxodo Shemot. Aí o que acontece? Agora não tem na Torá, mas a tradição diz que Nachshon, da tribo de Judá, da tribo de Arudá, ele que é um dos antepassados de Yahushua HaMashiach, que aparece lá em Mateus, Matitiahu, capítulo 1. Ele aparece na genealogia. Na genealogia do nosso Messias, Yahushua, tá? Esse Nachshon, filho de Aminadav, tá? Então, de acordo com o Midrash, ele foi o primeiro, tá, a entrar no Mar Vermelho, antes mesmo de abrir, tá? Ele foi o primeiro, tá? E ele entrou e quando as águas estavam mais ou menos na altura do pescoço dele, o mar se abriu. Daí surgiu um ditado que existe em Israel até hoje, tá? Mova-se na terra que eu me moverei nos céus, diz Elohim, tá? Ou seja, mova-se na terra que eu me moverei nos céus. Então, o milagre acontece de acordo com a nossa movimentação. Exatamente, é interativo. Ele é interativo. É interativo, tá? Se você pede ao Criador para multiplicar os seus pães, então você tem que preparar um cesto maior para receber os pães que você está pedindo. É isso aí. Se você tem um cesto pequenininho, vou falar assim de uma maneira bem simples de entender. Eu tenho um cesto pequenininho, tá? Que cabem 3 pães ali. Aí eu estou pedindo ao Criador, poxa, multiplica esses pães aqui, tal, tal, tal. Mas eu não peguei um cesto maior, então eu não estou acreditando, tá? Porque se eu acreditasse mesmo, eu ia pegar um cesto maior. Multiplica esses pães. Ou seja, tem que ter o cli, tem que ter o vaso, tem que ter o recipiente, tá? Então, a gente lê que quando, lá nos livros de Reis, que o profeta falou para uma mulher, para ela arrumar botijas, né? Com as suas vizinhas, que o Criador ia multiplicar o azeite dela. Só a canequinha, né? Pegar uma canequinha, só a canequinha, tá? Então, nós temos que nos mover na terra e Elohim se move nos céus. Porque isso também é um princípio de Bereshit, né? Uhum. Porque desde que ele criou todas as coisas, a partir daí ele cria, né? Ele faz os milagres, né? Eles falam em Israel assim, que eles fazem os milagres, até tem uma palavra que é... Quando cria do nada alguma coisa, o verbo hebraico é bará. Bará. Então, é bará. Bereshit bará. De alguma coisa é o verbo assar. Isso aí, fazer. Assar. Então, desde então, ele pega de alguma coisa que já existe para fazer um milagre. Isso não significa que ele não faça e nem possa fazer do que não existe. Né? Mas normalmente acontece assim. Dessa maneira. Né? Então, o que ele tem são várias botijas, né? Ele tem várias botijas. Se ele tem
uma caneca, ele vai encher uma caneca. Vai encher uma caneca. Eu não sei se soube explicar, que eu não sou igual você para explicar as coisas. Né? Deu para entender. Foi perfeito exemplo. Então, se queremos o milagre, precisamos preparar o recipiente. Então, vamos lá. Estará convosco de cada tribo um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Olha, que bonito, tá? Então, Moisés e Arão, eles respeitavam os líderes de cada tribo, eles tinham status. E com aquele líder tendo um status, consequentemente, aquela tribo tinha um status aos olhos do Criador. Aí vem falando aqui, né, o nome dos príncipes. Começa aqui pela tribo de Ruben, até os nossos sábios falam. Sempre que vai falar o nome das tribos, não existe uma sequência única, exclusiva, tá? Às vezes vem falando o Ruben primeiro, pelo fato dele ser o primogênito, embora ele tenha perdido a primogenitura, tá? Mas ele era o mais velho. Às vezes vai ser mencionado Judá primeiro, como em Apocalipse, tá? Lá nos 144 mil selados, tá? Então, não existe um único padrão, tá? Então, quem costuma, até aqueles que se dedicam a estudar esse detalhe de genealogias, a menção das tribos, das 12 tribos, tá sempre modificando, tá? Assim, não precisa ser sempre a mesma ordem, tá? Por exemplo, a ordem de nascença, tá? Que os 12 nasceram, é a seguinte, Reuven, Shimon, Levi e Yahudá, Dan, Naftali, Gad, Asher, Issachar, Zevulun, Yosef, da onde surgiram Efraim, Menaché e Binyamin, tá? Então essas são as 12 tribos, tá? Em ordem de nascença, mas a Torá de vez em quando vai colocar, vamos dizer assim, de acordo com outros critérios, tá? Nunca é numa sequência só, tá? A Juliana vai botar no grupo. Ótimo. Coloca. Então a Juliana vai botar no grupo Netzarim, tá? Então, a organização do acampamento, tá? Então vamos lá. Vamos prosseguir. Versículo 16. Estes foram os chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então tomaram Moshe e Aharon a estes homens que foram declarados pelos seus nomes. Olha que lindo. Então o Criador chama cada um de nós pelo nome, tá? E ajuntaram toda a congregação no primeiro dia do segundo mês e declararam a sua descendência segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima. Cabeça por cabeça, né? Aí no original é crânio por crânio, tá? Então esse detalhe aqui é Legul Gelotam, mais uma vez uma alusão ao sacrifício do Mashiach, tá? Então olha que coisa interessante. Eles chegavam e diante do líder de sua tribo e diante de Moisés e Arão, eles mostravam de uma maneira que não deixasse dúvidas qual era a tribo da qual ele fazia parte, aquela pessoa, tá? Versículo 19. Como Yahuwá ordenara a Moshe, assim os contou no deserto de Sinai. Ninguém vai fazer uma pregação num culto de domingo de manhã ou domingo de noite, numa igreja, dizendo que das vezes que Israel obedecia ao Criador. Versículo 19. Como Yahuwá ordenara a Moshe, assim os contou no deserto do Sinai. Então, trocentas vezes na Torá vai dizer que Moisés e Arão obedeceram, fizeram do jeito certo, que o nosso povo obedeceu, fez tudo conforme Yahuwá havia ordenado, mas isso aqui não dá ibope numa pregação de domingo de manhã ou domingo de noite, né? Porque eles criaram a teologia, né? Que na verdade é uma heresia, a teologia da substituição, né? Na qual, né, a igreja substituiria Israel, tá? Então isso é uma heresia, tá? O povo do Criador sempre foi, e sempre será Israel, tá? Então nós somos o povo de Yahuwá Elohim, ele não desiste do povo dele, que somos nós, Israel, tá? Então vamos lá, versículo 20. Foram, pois, os filhos de Reuven, o primogênito de Israel, as suas gerações pelas suas famílias. Então aqui está lembrando que Ruben foi o primeiro a nascer, o primogênito. Embora 1 Crônicas, capítulo 5, vai dizer que Ruben perdeu a primogenitura para os filhos de Yosef, tá? Para Efraim e Manassés. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 5, tá bom? Mas aqui está honrando a tribo de Ruben pelo fato dele ser o mais velho, tá? As suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, ó, não é pelo lado materno, é pela casa de seus pais. Pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo varão de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Então já uma pergunta, uma reflexão para cada um de nós, tá? Nós somos o povo de Yahuwá Elohim. Existe uma guerra física que com 20 anos de idade
o Criador considera que estamos aptos para travarmos essa guerra física. E para a guerra espiritual, com 30 anos de idade, tá? Então o Criador, ele está chamando, assim como ele chamou o nosso povo, todo homem, cabeça por cabeça, de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, todos que podiam sair do exército, tá? Seria a tradução mais literal, ou seja, eles até botam sair à guerra, porque se tem um exército é porque tem que ir para uma guerra, ou seja, então já é uma reflexão para cada um de nós, tá? Nós estamos dispostos a fazermos parte desse exército, da batalha física e da batalha espiritual? Estamos dispostos a sairmos para a guerra, tá? Então já é uma reflexão. Porque o levita era com 30 anos, né? O levita era com 30 anos. E o restante do povo para a guerra era com 20. Com 20, tá? A idade melhor, né? A idade assim do Daniel, né? Por exemplo, o Daniel está com 20 anos, o Daniel... Então, rapidinho ele... já, por exemplo, o Daniel já estaria numa idade boa, mas só que ele é da tribo de Levi, aí não poderia... Da tribo de Levi, já não poderia ir para essa batalha física, eu né? estaria perto de... mas também sendo da tribo de... já estaria, é verdade, próximo dessa idade aí já estaria, né? Lembrar mais uma vez, tá? Que lá no capítulo 8, tá, de Números, do versículo 23 ao 26, vai falar que os levitas, com 25 anos, já começavam a treinar, não era oficial, era um treinamento, tá? E em 1 Crônicas, tá, vem falando que com 20 anos já começava esse treinamento, tá bom? Mas oficialmente era com 30, tá? Então vamos lá. Vamos prosseguir. Então aqui vem falando, né, o número de pessoas de cada tribo, tá? Então vai falar o número de cada tribo. O Criador, ele dá tanto valor, vamos dizer assim, ao nosso povo de Israel, tá? Ele dá tanto valor que uma pessoa que vai ler numa perspectiva ocidental vai achar, vamos dizer assim, que é uma coisa repetitiva, tá? Então uma pessoa que for ler numa perspectiva ocidental, por exemplo, se eu for no capítulo 1, versículo 20, foram, pois, os filhos de Reuven, o primogênito de Israel, as suas gerações, pelas suas famílias, tá? Segundo a casa de seus pais. Vou parar aqui, não vou ler o versículo todo. Agora eu vou para o versículo 22. Dos filhos de Shimon, que é Simeão, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Agora eu vou para o 24. Dos filhos de Gade, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. O 26. Dos filhos de Arudá, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Vocês estão reparando que é igualzinho? Porque o Criador não quer fazer desfeita com nenhuma tribo, tá? Então, ele ama tanto as tribos de Israel. Daqui a pouco a gente vai ver mais na frente no livro de Números, tá? Que vai falar do presente, vai ser na outra paraxá, que cada líder de tribo vai dar para o Criador, e o Criador vai gastando 6 versículos na outra paraxá, não é nessa não. 6 versículos com cada tribo, repetindo as mesmas coisas, só muda o nome da tribo, tá? Só para a gente ter ideia, o que poderia ser falado em 6 versículos, isso é na outra paraxá, vai ser falado em 72 versículos, que é 6 vezes 12, tá? Tipo assim, é um pai que ganhou presente de 12 filhos, tá? E cada um deu o mesmo presente, igualzinho, mas para não botar tudo no mesmo pacote, o pai fala igual, repete 12 vezes. O filho tal deu isso, do peso de não sei quanto, tal. Ou seja, para honrar, homenagear cada uma das tribos. E aqui, a mesma coisa. Já poderia falar, resumir, vamos dizer assim, em 2 versículos, tá? O que vai levar 24 versículos aqui. Então vai se gastar 2 versículos com cada tribo, repetindo as mesmas coisas, tá? Então, só para a gente entender, olha que bonito. Quando a gente peca, olha a misericórdia, o favor imerecido, a Hesed de Yahuwah Elohim. Quando a gente peca, tá? Então o Criador meio que, vamos dizer assim, ele coloca, vamos dizer assim, Israel pecou, tá? Israel pecou, vamos dizer assim, de uma maneira generalizada, Israel pecou, tá? Agora, quando a gente faz alguma coisa correta, quando as 12 tribos estão fazendo correto, ou quando são contados, ele vem falando tribo por tribo. E uma pessoa ocidental, por isso que as pessoas não gostam de ler a Torá.
Ah, para que eu vou ficar lendo isso? Toda hora fala, as palavras vão se repetindo toda hora, já sei. O que fala para Rubem, vai falar para Simeão, vai falar para Gad, vai falar para Judá, não vou nem ler, vou pular, vou lá para o final do capítulo, que eu já sei que vai falar a mesma coisa para as 12 tribos. Então, é aí que as pessoas perdem. Tá? Não é à toa que o primeiro capítulo da Brit Hadashah, da Aliança Renovada, é um capítulo que fala o quê? De milagre, de um monte de coisa, ou fala de genealogia? Genealogia, tá? Então, o primeiro capítulo do que é erroneamente conhecido como Novo Testamento é um capítulo de quê? De genealogia, tá? Sefer HaYahaz Shel Yahushua HaMashiach Ben David Ben Avraham, o livro dos rolos, das gerações de Yahushua, o ungido, o Messias, filho de Davi, filho de Abraão. Ou seja, então vem as 42 gerações do Messias, tá? Desde Abraão até chegar ao Messias. Então vamos prosseguir, tá? Aí vem contando aqui, vem contando as 12 tribos, tá? E o que acontece? Aí quando chega no versículo 44, tá? Livro de Números, capítulo 1, a partir do 44. Estes foram os contados, que contaram Moshe e Aharon e os príncipes de Israel, 12 homens, cada um era pela casa de seus pais, ou seja, cada tribo tinha o seu líder. Assim foram todos os contados dos Bnei Israel, dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, ó, é o pai que determina a tribo, de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra em Israel. Então, já mais uma vez a reflexão, nós temos que estar aptos a sair para a guerra, tá? Para levantar a bandeira da Torá, levantar a bandeira das duas casas de Israel, Judá e Efraim, e Arudá e Efraim, tá? A bandeira das 12 tribos, tá? Todos os que podiam sair à guerra em Israel, tá? Então, já é algo para a gente refletir. Temos que estar aptos a sair para a guerra, temos que ser do exército de Yahuwah Elohim, tá? Vamos prosseguir. Todos os contados, pois, foram 603.550. Então, só de homens, 603.550 homens, fora mulheres e crianças, tá? Ou seja, de 20 anos em diante, eram 603.550. Nessa época, não tinha televisão, então o povo era muito fértil, tá? Não tinha só um filho, igual hoje em dia, ou 2 filhos. Esse pessoal aqui... o nosso povo de Israel nessa época gostava de ter muitos filhos. Então, muitos estimam que provavelmente a população de Israel, esses 603.550 homens, tá, poderiam estar representando de 4 a 5 milhões de israelitas, tá? Fora 1,5 milhão de estrangeiros das 70 nações que saíram juntos com Israel. Mas aqui o censo é de Israel, das 12 tribos, tá? Agora, versículo 47. Porém, os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles. O Urashi, ele faz um comentário bem interessante. O Urashi diz que